Às vezes, os maiores milagres acontecem em silêncio, não nos templos, nem nas multidões, mas nos gestos simples, nas mãos que se estendem, nas palavras que confortam, nos olhos que ainda sabem ver o sofrimento do outro. Essa é a história de Helena, uma mulher comum, de coração extraordinário. Uma mulher que nunca imaginou que um simples ato de bondade mudaria para sempre o rumo da sua vida e de muitas outras ao seu redor. Helena morava numa cidadezinha pequena, cercada por colinas verdes e ruas de paralelepípedo. A vida ali passava devagar. O relógio parecia respeitar o canto dos pássaros, o barulho dos sinos da igreja, o cheiro do café fresco vindo das casas. Viúva há 8 anos, Helena aprendeu a viver com pouco. Um teto simples, um jardim de roseiras no quintal e uma fé que o tempo, por mais duro que fosse, nunca conseguiu apagar. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela acendia o fogão a lenha, passava o café e fazia o pão. Trabalhava na padaria da esquina, conhecida por suas mãos firmes e o sorriso que oferecia a todos. Era o tipo de pessoa que não precisava dizer que cria em Deus. Bastava conviver com ela para sentir. Mas por dentro havia um cansaço silencioso. A solidão doía mais nos dias frios. O marido, José, partira cedo demais, deixando apenas lembranças e uma velha fotografia em preto e branco na parede da sala. Helena não se queixava, mas às vezes, à noite, quando o vento batia nas janelas, ela olhava para o céu e perguntava baixinho: Senhor, o que ainda queres de mim? E foi justamente numa dessas semanas, quando a fé parecia enfraquecer, que o inesperado aconteceu. Era uma quinta-feira chuvosa e o céu carregado parecia refletir o peso do seu coração. Helena voltava da padaria com um guarda-chuva remendado, o vento frio cortando o rosto e a pressa de chegar em casa antes que o temporal piorasse. Quando passou pela praça central, viu algo que fez seu coração parar por um instante. Um homem idoso, encharcado, sentado num banco, tremendo de frio. As pessoas passavam e fingiam não ver. Um ou outro olhava de longe, com curiosidade ou desprezo, e seguia seu caminho. Mas Helena não conseguiu. Algo dentro dela, talvez aquela voz que sempre a guiou, sussurrou com força. Parei. Ela se aproximou, segurando o guarda-chuva com dificuldade. O homem levantou o olhar devagar. Olhos cansados, barba por fazer, roupas velhas e molhadas. "O senhor está bem?" perguntou Helena preocupada. "Estou só cansado, minha filha", respondeu ele com voz fraca. "Cansado de andar, cansado de procurar um lugar para descansar." Sem hesitar, Helena estendeu a mão. "Venha comigo. Minha casa é simples, mas é quente." O homem hesitou, mas o olhar dela era firme, acolhedor. E então ele se levantou. Os dois caminharam em silêncio, debaixo da chuva fina, até a pequena casa no fim da Rua das Roseiras. Ao chegar, Helena o mandou sentar-se junto ao fogão. Trocou suas roupas por uma velha manta que pertencia ao falecido marido e preparou um café quente. O aroma encheu a casa e o som do fogo estalando quebrou o silêncio desconfortável. "O senhor é de onde?" perguntou ela. "De muitos lugares", respondeu ele, com um leve sorriso. "Às vezes, é no caminho que a gente encontra o que perdeu." Helena não entendeu, mas achou bonita a resposta. Serviu-lhe o café, pegou o pão fresco e deixou sobre a mesa. Enquanto o homem comia, olhava para as paredes repletas de fotos antigas. Helena e José no casamento, Helena no batizado do sobrinho, Helena segurando um bolo de aniversário, cercada por crianças. "A senhora vive sozinha?" perguntou o velho. "Vivo, mas nunca me sinto só quando posso ajudar alguém." Ele assentiu, com os olhos marejados. Depois disse em tom sereno: "O bem que a gente faz é a voz de Deus
sussurrando dentro da gente. Naquela noite, Helena preparou o quarto de hóspedes e insistiu para que ele dormisse ali. Mas algo estranho aconteceu. Quando já se preparava para deitar, ouviu passos lentos no corredor. Levantou-se e viu o homem em pé diante da janela, olhando para o jardim. Lá fora, as roseiras estavam cobertas pela chuva. Ele parecia rezar, murmurando palavras que Helena não compreendia. Na manhã seguinte, o sol voltara a brilhar. Helena se levantou, arrumou o cabelo e foi preparar o café. Chamou pelo homem, mas a casa estava em silêncio. O quarto estava arrumado, a manta dobrada e sobre a mesa da cozinha um pequeno bilhete. Obrigado pela compaixão. O caminho segue, mas a bênção ficou. Continue ouvindo a voz que te guia. Helena olhou em volta confusa. Saiu à rua. Ninguém o tinha visto sair. A vizinha jurou que ele não passara por ali. Por um instante, pensou que fosse um sonho. Mas quando foi ao quintal regar as roseiras, percebeu algo que fez seu coração disparar. A rosa branca, que nunca florescia, estava aberta. Linda, perfumada, viva como nunca antes, os dias passaram. A notícia do homem misterioso se espalhou pela cidade. Alguns diziam que era um anjo, outros um viajante. Mas para Helena, o que importava não era quem ele era, e sim o que ele deixara. Aquela presença havia mudado algo dentro dela. Helena passou a enxergar o mundo com mais ternura, mais calma. Começou a fazer pães e bolos não só para vender, mas também para doar às famílias que passavam fome. Dizia sempre: eu vim agradecer. Cada pão é uma oração, e toda oração alimenta alguém. E assim, a casa simples de Helena virou um ponto de esperança. Crianças batiam na porta pedindo um pedaço de bolo. Idosos vinham buscar conselhos. Jovens vinham ouvir suas histórias. A rosa branca continuava florescendo, mesmo fora de época. Como se um pedacinho do céu tivesse decidido morar ali. Meses se passaram, até que numa tarde de dezembro, quando o sol se punha entre as montanhas, alguém bateu à porta. Era um jovem, com um envelope nas mãos. Tinha os olhos marejados e um semblante emocionado. A senhora é Dona Helena? Sou sim, meu filho. Eu vim agradecer. O rapaz contou que o homem que ela acolhera era seu avô, um missionário que desaparecera meses antes. Ele havia sido encontrado pouco tempo depois de visitar Helena e, antes de partir deste mundo, deixara uma carta com seu nome. Helena abriu o envelope com mãos trêmulas e leu: na casa de uma mulher de fé, encontrei o que mais procurei, o amor puro, que não pede nada em troca. Diga a ela que suas rosas são testemunhas. Lágrimas escorreram pelo rosto de Helena, mas dessa vez não eram de dor, eram de paz. Aquela paz que vem quando a alma entende que tudo valeu a pena. Naquela noite, ela acendeu uma vela e colocou sobre o parapeito da janela. O vento soprou devagar e o perfume da rosa branca encheu o ar. Ela sorriu e murmurou baixinho: obrigada, Senhor, por me deixar ser um instrumento do teu amor. Helena viveu muitos anos depois disso. Continuou com seu jardim, com sua fé e com o mesmo coração aberto de sempre. E até o último dia de sua vida, nunca mais houve um só dia em que aquela rosa deixasse de florescer. Alguns dizem que, nas madrugadas silenciosas, quando o vento passa entre as folhas, é possível sentir o mesmo perfume suave, como se o anjo do velho viajante ainda visitasse a casa onde o amor foi mais forte que o esquecimento. E talvez, se você parar um instante para pensar, quantas vezes Deus já passou pelo seu caminho, disfarçado de alguém precisando de ajuda. Quantas oportunidades de fazer o bem você deixou passar, achando que era só mais um estranho. Às vezes, o milagre que você tanto espera está escondido na simplicidade de um gesto. E o sinal
que você pede pode estar exatamente ali, naquele momento em que o coração te pede para agir. O milagre silencioso de Helena não foi uma visão nem uma aparição. Foi um lembrete de que Deus ainda fala e que a voz dele vive dentro de cada um de nós. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precise de esperança e se inscreva no canal Crer Mais aqui. Cada história é uma semente de fé. Cada palavra, um lembrete de que Deus ainda age, mesmo em silêncio. Que o amor, a fé e a compaixão floresçam no seu coração, assim como floresceu a rosa branca no jardim de Helena.